Opa, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje você vai aprender como funcionam as entradas analógicas e como elas são usadas na área industrial. Vamos lá? É o seguinte, quando nós falamos de sinais analógicos, a primeira coisa que nós temos que entender é que na área industrial existem aí algumas variáveis que precisam ser medidas e os sensores eles precisam gerar um valor de medição. Essas medições elas vão gerar valores que podem variar para nós lá no CLP. Por exemplo, precisamos medir o nível de água em um tanque. Nessa aplicação nós vamos usar um sensor de pressão que mede a pressão de coluna d'água e nos informa em milímetros qual a altura de coluna d'água nesse tanque. Ou nós podemos também ter um sensor de vazão que vai nos indicar quantos metros cúbicos de água está fluindo numa determinada tubulação. Ou nós podemos ter também um sinal vindo de um inversor de frequência que vai indicar para o CLP qual velocidade que está sendo aplicado lá na saída para girar o motor. Então, se você observar, todas essas medições elas vão gerar valores dentro de uma faixa, tipo 0 a 200 milímetros de coluna d'água, ou 0 a 100 metros cúbicos de vazão, ou 0 a 1300 RPM. Então existem inúmeros tipos de sensores fabricados aí no mercado para medir diversos tipos de processos na área industrial, cada um com as suas características, seus princípios de funcionamento. Agora, em todos esses casos, nós vimos sensores que medem uma variável e geram um sinal analógico para o CLP, para poder indicar ao CLP qual o valor da medição naquele momento. Mas os sinais analógicos eles são usados também para poder comandar determinados equipamentos. Ou seja, o CLP é que envia um sinal analógico para um equipamento. Por exemplo, o CLP ele pode gerar um sinal analógico para determinar quantos por cento de abertura uma válvula vai se posicionar e assim alterar ali a vazão numa tubulação. O CLP pode também enviar um sinal analógico para determinar quantos hertz ele quer que o inversor de frequência gere lá na saída para poder girar um motor e assim alterar sua velocidade. Então, sinais analógicos são utilizados tanto nas entradas no CLP para realizar medições vindo lá dos equipamentos da área, como nas saídas dos CLPs, para o CLP comandar ou controlar determinados equipamentos. Mas para entender melhor como funciona esse processo de medição, nós precisamos entender primeiro os tipos de sinais analógicos mais comuns, tanto dos sensores para o CLP quanto dos CLP para os equipamentos. Bom, os sensores de medição que enviam sinais analógicos para os CLPs, eles são fabricados e disponibilizados com os seguintes tipos de sinais. Eles têm sinais tipo corrente, onde tem uma faixa de medição ali, né, de geração de sinal de 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Tem instrumentos também que geram sinais de tensão na unidade de tensão, volts, 0 a 10 volts, 0 a 5 volts, 1 a 5 volts. Tem outros instrumentos também mais especiais que eles geram sinais com outras unidades como milivolts, resistência em ohms e até sinais negativos, tipo menos 10 volts a mais 10 volts. Mas normalmente a preferência aí nos projetos de automação é colocar um conversor nesses sensores, né? Então a gente pega esses sinais, converte ele, nesses sinais especiais, converte um sinal padrão, por exemplo, para um sinal 4 a 20 mA e envia esse sinal padronizado para o CLP. Isso evita ter que comprar alguns módulos de entradas analógicos especiais para o CLP para poder receber esses sinais. Agora, uma outra coisa muito importante a se observar sobre os sinais analógicos são os tipos de conexão. Existem sensores de medição a 2 ou 4 fios. Muitos conhecem como ativos e passivos. Então, instrumentos a 4 fios, eles precisam de uma fonte externa para poder alimentar o sensor. E nesse mesmo sensor tem uma saída de sinal separada para o CLP. É por isso que o termo que muitas pessoas usam é instrumentos a 4 fios. Nesse caso, o módulo do CLP ele não precisa fornecer uma alimentação para o instrumento, porque o instrumento já tem a sua própria alimentação. Mas existem também instrumentos a 2 fios. Esses instrumentos eles não possuem uma fonte externa de alimentação. Então, nesse caso, eles precisam que o módulo de entrada analógico do CLP forneça uma alimentação para esse instrumento. Então, pelo mesmo condutor que ele recebe a alimentação, ele vai também gerar esse sinal analógico proporcional àquela medição para o CLP entender qual é o valor ali da medição naquele momento. Agora, como que o CLP vai entender, vai ler esses sinais analógicos? Bom, cada CLP
tem uma característica particular de tratar sinais analógicos, mas o processo básico e que funciona para todos os CLPs é o seguinte: o instrumento realiza a medição, gera um sinal elétrico proporcional àquela medição. Vamos supor que esse instrumento ele seja do tipo lá que gera um sinal de corrente 4 a 20 mA, proporcional à faixa de medição de nível de água de um tanque. Então, quando nós medirmos 0 milímetros de coluna d'água, esse instrumento vai estar gerando o valor mínimo dele, 4 mA. E para 200 milímetros de coluna d'água, esse instrumento vai estar gerando o máximo da faixa dele, que é 20 mA. Muito bem. Supondo que o nível desse tanque agora tem uma variação e ele esteja em 100 milímetros de coluna d'água, o sinal gerado por esse sensor aí de medição na saída dele para o CLP vai ser 12 mA. Então esse sinal em corrente chega até o CLP e lá no CLP o módulo de entrada analógico vai transformar esse sinal elétrico em uma informação que a CPU consiga entender. Para isso, nesse módulo analógico aí do CLP existe um conversor de sinal analógico para digital, ou como muitos conhecem, né, o famoso conversor AD. Com esse sinal digitalizado, basta agora lá no programa do CLP utilizar um bloco de conversão para poder tratar esse sinal e normalizar ele para a mesma faixa de medição, de acordo com as unidades de engenharia, que no caso aqui são milímetros de H2O, né? Milímetros de coluna d'água. Agora, da mesma forma que um sinal analógico é enviado para a entrada do CLP para poder fazer a leitura dessas variáveis, ele também pode ser enviado pela saída do CLP. O CLP enviar um sinal analógico na saída do módulo analógico dele para poder comandar equipamentos. Por exemplo, uma válvula proporcional que controla a vazão numa tubulação. Essa válvula tem um posicionador que ela recebe ali um sinal de 4 a 20 mA do módulo lá de saída do CLP e converte esse sinal elétrico num sinal pneumático para poder atuar ali na abertura dessa válvula, né, através da haste. A variação do sinal elétrico ele vai variar a abertura da válvula. Por exemplo, pode ser configurado esse sistema para quando o CLP gerar 4 mA, essa válvula esteja totalmente fechada. Quando o CLP gerar 20 mA, essa válvula fique totalmente aberta. Então, caso seja necessário manter a válvula em 50% de abertura, basta o CLP gerar um sinal de 12 mA. E aí o posicionamento aí dessa válvula vai ser para poder controlar a abertura dela em 50% e também controlar a vazão nessa tubulação. Então, como você viu, esse vídeo foi uma introdução aos tipos mais comuns de sinais analógicos utilizados aí em sistemas com CLPs. Existem diversos tipos de sensores, diversos tipos de atuadores também na área industrial que eles trabalham com sinais analógicos e cada um tem as suas aplicações de acordo com a necessidade de cada processo. Além disso, cada fabricante de CLP possui uma determinada forma de ler e interpretar esses sinais analógicos. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, se você quiser entender como que funciona na prática o tratamento de sinais analógicos, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de CLP. Nesse treinamento, além dele tratar de outros assuntos, eu dediquei 2 módulos de estudo e prática de sinais analógicos com CLP. Para você conhecer, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ao clicar, você vai ter acesso a um outro vídeo que eu preparei explicando todos os detalhes de como é que funciona o meu treinamento. Só clicar e ir lá dar uma conferida, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.